Bem-vindo a uma jornada de descoberta, onde exploraremos como antigos princípios filosóficos podem ser surpreendentemente relevantes para nossas vidas modernas, especialmente quando se trata de construir uma riqueza sustentável. Você já se perguntou se há uma maneira mais equilibrada e ponderada de abordar suas finanças, uma forma que traga não apenas prosperidade material, mas também paz de espírito e satisfação? É aqui que a sabedoria estoica entra em cena, oferecendo insights profundos que podem transformar nossa relação com o dinheiro e, por extensão, nossa vida. Os estoicos, uma escola de filosofia que floresceu na Grécia e em Roma antiga, nos ensinam que o verdadeiro valor não reside na quantidade de bens que acumulamos, mas na forma como vivemos nossas vidas e enfrentamos nossos desafios. Eles valorizavam a virtude, a razão e a resiliência, princípios que podem servir como alicerces sólidos para qualquer estratégia financeira que aspire não apenas a acumular riqueza, mas a fazê-lo de uma maneira ética e equilibrada. Neste contexto, o estoicismo oferece uma perspectiva refrescante sobre como podemos alcançar a independência financeira enquanto cultivamos a serenidade e a sabedoria. Vamos desvendar como práticas como o autocontrole, o contentamento, o uso racional da mente, a virtude e o planejamento de longo prazo não são apenas ideais morais elevados, mas ferramentas práticas que podem nos ajudar a construir uma fortuna que seja verdadeiramente duradoura e satisfatória. Prepare-se para explorar como você pode aplicar estes princípios milenares às suas finanças pessoais, transformando não apenas sua carteira, mas também sua vida, com um enfoque que transcende o material e toca no cerne de uma vida bem vivida. 1. Definição de riqueza sob uma perspectiva estoica. Imagine por um momento que sua compreensão de riqueza se expande além dos saldos bancários e dos bens que você acumula. Para os estoicos, filósofos que valorizavam a sabedoria e a virtude acima de tudo, a verdadeira riqueza não está apenas no que possuímos, mas na qualidade de nossas vidas internas e na nossa capacidade de manter a paz interior frente às adversidades externas. Para começar a construir uma riqueza verdadeiramente sustentável, precisamos primeiro redefinir o que significa ser rico. Na visão estoica, a riqueza não é medida pela quantidade de bens que adquirimos, mas pela tranquilidade e pelo autocontrole que cultivamos. Esses sábios acreditavam que a independência emocional e a resiliência são os maiores tesouros que podemos possuir, pois nos libertam das flutuações da fortuna e dos caprichos do destino. Neste contexto, ser rico é ser autossuficiente, não apenas em termos financeiros, mas emocionalmente e espiritualmente. É possuir o suficiente para viver bem, de acordo com as próprias necessidades, sem se deixar seduzir pelo excesso e pelo desejo incessante de mais. Essa abordagem não apenas nos protege contra a insatisfação perpétua, mas também nos fortalece contra a ansiedade e o medo que frequentemente acompanham a perda material. Portanto, ao pensar em construir riqueza, considere primeiro fortalecer seu caráter e desenvolver sua capacidade de viver de acordo com princípios racionais e éticos. Esta é a fundação sobre a qual toda riqueza duradoura é construída. Investir em si mesmo, na sua educação e bem-estar, cultivando uma vida equilibrada e uma mente serena, é o primeiro passo para alcançar uma prosperidade que resistirá aos testes do tempo e das circunstâncias. A riqueza estoica reside em saber desfrutar o que temos com gratidão e sabedoria, tornando-nos verdadeiramente ricos, independentemente das condições externas. 2. Autocontrole e disciplina financeira. Você já se deparou com uma decisão de compra impulsiva que, mais tarde, se revelou um arrependimento? Essa é uma experiência comum, e aqui está onde a sabedoria estoica se mostra valiosa. Os estoicos enfatizavam o autocontrole como um pilar central para viver uma vida boa. Quando aplicado às finanças, esse princípio pode ser a chave para construir uma riqueza que perdura. O autocontrole estoico é sobre dominar os impulsos e desejos que podem levar a decisões financeiras precipitadas. Isso significa aprender a pausar e refletir antes de agir, avaliando se uma compra está alinhada com seus valores e objetivos de longo prazo. Não se trata apenas de negar prazeres, mas de escolher com sabedoria onde e como investir seu dinheiro. Na prática, desenvolver disciplina financeira começa com a criação de um orçamento baseado na razão, não na reação. Esse orçamento deve refletir suas necessidades reais e prioridades, e não as tendências de consumo da sociedade. Ao se comprometer com esse plano, você se protege contra gastos excessivos e acumula poupanças para o futuro, garantindo que seus recursos estejam sendo utilizados de maneira eficaz. Além disso, o autocontrole financeiro envolve a resistência à tentação de seguir os outros em investimentos arriscados ou modismos que prometem ganhos rápidos. Os estoicos nos lembram que a verdadeira riqueza é construída através de escolhas ponderadas e consistentes, não através de jogadas de sorte ou especulação. Portanto, ao integrar o autocontrole estoico em sua vida financeira, você não apenas preserva seu capital, mas também constrói um futuro mais seguro.
Você se torna capaz de resistir às pressões externas e internas que tentam desviar você de seus objetivos financeiros. Com cada decisão ponderada, você fortalece sua posição financeira e sua capacidade de lidar com as incertezas do futuro. Ao fazer isso, você está não apenas acumulando riqueza, mas também cultivando a paz de espírito, que é, segundo os estoicos, o maior de todos os bens. 3. Contentamento. Aprendendo a querer o que você tem. Em uma sociedade que frequentemente mede sucesso pela quantidade de bens acumulados, o conceito estoico de contentamento oferece uma perspectiva revolucionária. Imaginem uma abordagem à vida e às finanças onde o foco não está em quanto você pode ganhar, mas em quão satisfeito você pode ser com o que já possui. Esta é a essência do contentamento estoico, e é uma poderosa ferramenta para construir uma riqueza sustentável. O contentamento, para os estoicos, não significa complacência ou falta de ambição, mas uma profunda apreciação e gratidão pelo que se tem. É a habilidade de sentir-se completo com o suficiente, resistindo ao impulso constante de querer mais apenas por querer. Quando aplicado às finanças pessoais, esse princípio tem o poder de libertar você do ciclo interminável de desejo e desapontamento. Praticar o contentamento estoico começa com o exame das suas necessidades reais versus desejos inflados pela publicidade ou pressão social. Ao ajustar seus objetivos financeiros para alinhar mais de perto com suas verdadeiras necessidades, você reduz o risco de gastos excessivos e acumulação de dívidas. Cada decisão financeira torna-se então uma oportunidade para reafirmar seus valores, em vez de uma reação a impulsos momentâneos. Além disso, o contentamento fortalece sua resiliência financeira, permitindo que você enfrente melhor as adversidades econômicas. Em tempos de incerteza, enquanto outros podem se desesperar ao ver suas posses ameaçadas, quem pratica o contentamento mantém a calma e a clareza, pois seu bem-estar não depende exclusivamente de fatores externos. Portanto, ao cultivar o contentamento, você não apenas garante uma gestão financeira mais sábia, mas também experimenta uma riqueza mais profunda e duradoura. Essa riqueza não é medida apenas em termos monetários, mas na qualidade de vida e satisfação que você desfruta diariamente. Ao aprender a querer o que você tem, você se libera para viver com abundância verdadeira, não porque você tem tudo, mas porque você encontra valor em tudo que tem. 4. Uso da razão para a tomada de decisões financeiras. A razão é um dos pilares fundamentais do estoicismo, e quando aplicada às finanças pessoais, transforma completamente a maneira como gerenciamos nosso dinheiro. Imagine tomar cada decisão financeira não com base em impulsos ou emoções, mas através de um processo racional e deliberado. Isso não apenas aumenta suas chances de sucesso financeiro, mas também fortalece sua paz interior, sabendo que cada escolha foi cuidadosamente ponderada. O uso da razão estoica começa com a educação financeira. Entender os princípios básicos de economia, investimentos e gestão de risco é essencial. Com esse conhecimento, você pode avaliar oportunidades e perigos com uma perspectiva informada e equilibrada. Por exemplo, ao considerar um investimento, um estoico racional examinaria os riscos envolvidos, o potencial de retorno e como isso se encaixa com seus objetivos financeiros de longo prazo. Além disso, a razão estoica nos ensina a manter a objetividade, mesmo em tempos de volatilidade de mercado ou conselhos financeiros da moda que prometem ganhos rápidos. Isso envolve questionar constantemente nossas próprias suposições e as informações que recebemos, procurando sempre evidências e argumentos sólidos antes de tomar uma decisão. Esta abordagem metódica também se aplica ao orçamento e ao planejamento financeiro. Em vez de simplesmente esperar o melhor ou temer o pior, o uso da razão permite que você crie planos financeiros baseados em cenários realistas, preparando-se para várias eventualidades. Isso pode significar estabelecer fundos de emergência, diversificar investimentos ou simplesmente escolher não gastar hoje para garantir uma maior segurança amanhã. Portanto, ao incorporar a razão estoica em suas finanças, você não apenas faz escolhas mais prudentes, mas também desenvolve uma relação mais saudável e racional com o dinheiro. Isso leva a menos estresse e mais controle, fundamentais para construir e manter a riqueza de forma sustentável. Afinal, na visão estoica, a verdadeira riqueza é aquela que contribui para uma vida boa e racional, e não apenas para o acúmulo de mais posses. 5. A virtude como medida de verdadeira riqueza. No coração da filosofia estoica, encontramos a virtude como o maior de todos os bens, mais precioso que qualquer riqueza material. Imaginemos, então, moldar nossas finanças e decisões econômicas através dessa lente. Cada escolha financeira como uma oportunidade para expressar e fortalecer nossa virtude. Este não é apenas um conceito idealista, mas uma prática que pode levar à construção de uma riqueza verdadeiramente sustentável e ética. Os estoicos ensinam que a virtude inclui sabedoria, justiça,
coragem e moderação. Aplicar esses valores ao mundo das finanças significa fazer escolhas que não apenas beneficiam a nós mesmos, mas também consideram o bem-estar dos outros e o impacto mais amplo de nossas ações. Por exemplo, investir de maneira ética, escolher empresas que praticam a responsabilidade social ou evitar investimentos que prejudiquem o meio ambiente ou a sociedade, são maneiras de integrar a virtude na gestão de nossos recursos. Ao fazer isso, a riqueza que acumulamos se torna um reflexo de nossos valores mais profundos. Não é apenas o montante que cresce em nossa conta bancária que conta, mas como ele cresce e o que esse crescimento representa. A verdadeira riqueza estoica é aquela que contribui para o bem comum, promovendo não apenas nossa própria prosperidade, mas também a da comunidade e do mundo ao nosso redor. Além disso, considerar a virtude em nossas decisões financeiras nos protege de escolhas potencialmente prejudiciais ou desonestas que podem oferecer ganhos imediatos, mas a longo prazo prejudicam nossa reputação e paz de espírito. Em tempos de dilema financeiro ou oportunidades que parecem boas demais para ser verdade, perguntar-se como a virtude estoica pode guiar sua decisão pode ser extremamente esclarecedor. Portanto, ao cultivar a virtude em sua vida financeira, você não apenas acumula riqueza de uma maneira que respeita seus princípios éticos, mas também constrói um legado de integridade e respeito. Essa abordagem eleva a noção de sucesso financeiro para além dos números, colocando-a no âmbito do caráter e do impacto pessoal e social. Assim, a riqueza ganha um novo significado, profundamente enraizado naquilo que realmente valorizamos e aspiramos ser. 6. Resiliência nas adversidades financeiras. Imagine enfrentar uma crise financeira não com pânico ou desespero, mas com calma e determinação. Esta é a força da resiliência estoica, um pilar central que pode transformar sua capacidade de lidar com as inevitáveis adversidades econômicas. Ao integrar a resiliência estoica em sua vida financeira, você não só fortalece sua estabilidade financeira, mas também encontra um caminho mais sereno através dos altos e baixos do mercado. A resiliência estoica nas finanças começa com a aceitação de que certas coisas estão fora de nosso controle, como flutuações do mercado, crises econômicas ou falhas de investimentos. Em vez de reagir com emoção excessiva a essas situações, os estoicos nos ensinam a focar no que podemos controlar, como nossa resposta aos eventos, nosso planejamento para o futuro e como podemos adaptar nossas estratégias em face da incerteza. Isso envolve a prática da premeditação do mal, uma técnica estoica onde você antecipa e se prepara mentalmente para possíveis adversidades. Aplicando isso às finanças, significa ter planos de contingência, como um fundo de emergência robusto, diversificação de investimentos e uma estratégia de saída para cenários de mercado desfavoráveis. Ao fazer isso, quando os tempos difíceis chegarem, você estará equipado não apenas com recursos financeiros, mas também com a mentalidade correta para enfrentá-los. Além disso, a resiliência estoica encoraja a manutenção da perspectiva a longo prazo. Em momentos de crise, pode ser tentador tomar decisões precipitadas baseadas em medo ou ganância. No entanto, com o enfoque estoico, você é incentivado a olhar além do momento presente e considerar como suas ações afetarão sua estabilidade financeira a longo prazo. Isso ajuda a evitar decisões reativas que podem comprometer seus objetivos financeiros de longo prazo. Portanto, ao cultivar a resiliência estoica, você desenvolve não apenas a capacidade de sobreviver a crises financeiras, mas também de prosperar após elas. Você aprende a ver cada desafio não como um obstáculo intransponível, mas como uma oportunidade para praticar a virtude, fortalecer seu caráter e refinar suas estratégias financeiras. Desta forma, a resiliência não é apenas uma ferramenta para preservar a riqueza, mas também um meio para crescer em sabedoria e serenidade, independentemente das condições externas. 7. Planejamento a longo prazo e legado. Imagine olhar para além do horizonte financeiro imediato e traçar um caminho que não só assegura seu futuro, mas também cria um legado duradouro. Esta visão de longo prazo é profundamente estoica, refletindo a sabedoria de pensar adiante e o valor de construir algo que transcenda a própria vida. Através do planejamento a longo prazo, você pode cultivar uma riqueza que beneficia não só a si mesmo, mas também as gerações futuras. O planejamento a longo prazo começa com a definição de metas que são tanto ambiciosas quanto alinhadas com seus valores estoicos. Isso pode significar economizar para a aposentadoria, investir em educação ou criar fundos que apoiem causas benéficas. Cada decisão financeira é feita não apenas com base em seus benefícios imediatos, mas em como ela contribuirá para a realização desses objetivos a longo prazo. Os estoicos valorizam a moderação e a prudência, princípios que são essenciais no planejamento financeiro a longo prazo. Evitar a gratificação imediata e focar em investimentos consistentes e seguros pode ser menos emocionante do que perseguir altos retornos a curto prazo.
mas é infinitamente mais seguro e provavelmente mais frutífero a longo prazo. Essa abordagem prudente minimiza riscos e maximiza a probabilidade de alcançar uma estabilidade financeira duradoura. Além disso, planejar para o futuro também envolve considerar o impacto de suas ações no mundo. Isso pode incluir investir de maneira ética, apoiar negócios sustentáveis ou contribuir para a comunidade de maneiras que reflitam seus valores estoicos. Essas escolhas ajudam a construir um legado de virtude e responsabilidade, qualidades que definem uma riqueza verdadeiramente valiosa. Por fim, ao se engajar em planejamento a longo prazo, você não está apenas assegurando seu próprio futuro financeiro, mas também está estabelecendo um exemplo para outros seguirem. Este legado, construído sobre os princípios de sabedoria e virtude, não só garante que sua riqueza perdure, mas também que ela continue a beneficiar outros longamente após sua partida. Assim, o estoicismo nos ensina que o verdadeiro valor do planejamento financeiro não está apenas nos bens acumulados, mas no bem que esses bens podem fazer no mundo. Ao chegarmos ao final desta jornada sobre as práticas estoicas para construir uma riqueza sustentável, é essencial refletir sobre como esses princípios antigos, mas atemporais, podem ser aplicados não apenas às nossas finanças, mas à nossa vida como um todo. A filosofia estoica nos oferece mais do que métodos para acumular riqueza. Ela nos ensina a viver com propósito, moderação e sabedoria, enfatizando que a verdadeira riqueza é aquela que nos permite viver em harmonia com nossos valores mais profundos. Integrar essas práticas na sua vida diária significa adotar uma abordagem holística para suas finanças, onde cada decisão reflete não apenas interesses econômicos, mas também um compromisso com um modo de vida virtuoso e significativo. Isso pode envolver desde escolhas de investimento éticas até uma gestão de gastos que priorize a sustentabilidade e o bem-estar a longo prazo, tanto pessoal quanto coletivo. A sabedoria estoica nos encoraja a ver a riqueza não como um fim, mas como um meio para cultivar virtudes como a justiça, a coragem, a temperança e a sabedoria. Cada decisão financeira torna-se uma expressão dessas virtudes, e cada passo em direção à estabilidade financeira é também um passo em direção ao crescimento pessoal e espiritual. Além disso, ao abraçar os princípios de resiliência e moderação, você pode enfrentar as inevitáveis flutuações do mercado e os desafios econômicos com uma serenidade que permitirá não apenas sobreviver, mas prosperar sob tais condições. Esta abordagem transforma adversidades em oportunidades para reafirmar seus compromissos com os valores estoicos, fortalecendo sua determinação e claridade de propósito. Por fim, ao adotar a perspectiva estoica de que a verdadeira riqueza inclui, mas não se limita à prosperidade material, você abre espaço para uma vida mais rica e satisfatória. Esta visão expandida da riqueza oferece liberdade verdadeira, permitindo que você viva de acordo com suas convicções mais profundas e contribua positivamente para o mundo ao seu redor. Encorajo você a levar esses ensinamentos adiante, não apenas como teoria, mas como uma prática diária. Ao fazê-lo, você não só estará construindo uma riqueza que perdura, mas também uma vida que vale a pena ser vivida.